Uma questão de humanas. Gente, parece outra questão de linguagens, né? Muito parecida com ela sobre a questão de tecnologia, ó. Scripta nova. Novas tecnologias no processo de trabalho, feitos reestruturação produtiva. Então ela vai escrever assim, ó. O uso das novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial na qual haja integração entre as propostas de modernização tecnológica e racionalização. Nem sempre o uso das novas tecnologias é apenas um processo técnico, na medida em que pressupõe uma nova orientação no controle do capital, no processo produtivo e na qualificação da mão de obra. Dos diversos efeitos que derivaram dessa orientação, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem com constância como característica do paradigma flexível em substituição ao modelo taylorista fordista. Beleza, ela quer saber o seguinte, ó. O uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado no texto em razão do quê? Ó, operacionalização da tarefa laboral. B. Capacitação de profissionais liberais. C. Fragilização das relações de trabalho. D. Hierarquização de cargos executivos. Ou E. Aplicação dos conhecimentos da ciência. Pausem, tentem fazer vocês também. Gente, só voltando à questão aqui, uma coisa interessante sobre o Taylorismo, olha só, que seria um objetivo, tá? Para vocês terem em mente o que seria o modelo, seria exatamente aumentar a produtividade, tá? Reduzindo o tempo. Então, a gente vai ter aí no Taylorismo essa questão, tá? De aumentar a produtividade e reduzir o tempo. Vamos voltar na questão 4C, ó, a letra C, por quê? A gente tem um texto em que ele descreve as novas tecnologias que envolvem a assimilação de uma cultura empresarial na qual haja a integração entre propostas e modernização tecnológica, tá? E a racionalização. Nem sempre o uso das novas tecnologias é apenas um processo técnico na medida em que pressupõe uma nova orientação do controle do capital. O processo produtivo e qualificação da mão de obra. Dos diversos efeitos que derivam dessa orientação, a terceirização, precarização e a flexibilização aparecem com constância como uma característica do paradigma flexível em substituição ao modelo taylorista fordista. Aqui no caso, ou seja, ele está falando aqui sobre a terceirização, tá, gente? Sobre o uso das tecnologias, enfim. Uma coisa que a gente pode colocar muito é a questão também da uberização, tá? Olha só, o uso de novas tecnologias relacionadas ao controle empresarial é criticado no texto em razão do quê? Exatamente da fragilização das relações de trabalho. Querem um exemplo? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Vamos colocar a questão da uberização, né? Um motorista de Uber em relação a uma pessoa com carteira assinada. A pessoa que está com a carteira assinada, ela vai receber todo dia? Vai, né? Vamos supor aqui. Da questão só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui no caso, o uso das tecnologias é uma coisa excelente? Te dá autonomia? Te dá autonomia. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, olha só como que o motorista de Uber, por exemplo, vai sofrer, né? Ele pode ganhar muito num dia, beleza, ótimo, se ele fizer várias corridas, mas ele também tem aquela insegurança, né? Aquela instabilidade de e se ele não fizer corrida, e se ele se acidentar, e se acontecer alguma coisa com ele, como que ele vai trabalhar? Ele vai conseguir ganhar bem? Então, reparem a fragilidade, é exatamente esse termo, a fragilidade disso, tá? Ao mesmo tempo que você tem uma certa autonomia, você também tem uma fragilidade de algo com a tecnologia, né? Vai depender de um passageiro pedir carona, né? Pedir Uber, aqui no caso. Vai depender de vários contextos. Então, reparem que, ao mesmo tempo que
isso te traz uma autonomia, né? Também te traz ao mesmo tempo na questão da uberização, por exemplo, gente, eu vejo muito a luta dos Uberes e apoio a luta deles, eles merecem ser reconhecidos sim, tá? A gente vê muito, não só disso, né? A gente vê aí questões terceirizadas, por exemplo, professores de aula particulares, né? Que às vezes estão ganhando pouco. Então, gente, várias coisas, tá? A questão dessa questão digital, por exemplo, né, da questão do aplicativo de Uber, por exemplo, que eu coloquei algo que está em alta aqui, a gente vê muita alta deles, enfim, e que depende do passageiro, né? Essa questão, para poder comparar aqui, tem uma fragilidade, né? Então, por que que não são as outras? Operação da tarefa laboral, não, capacitação, não, hierarquização, nada a ver, aplicação de conhecimentos da ciência também não. Aqui existe uma fragilização das relações de trabalho. A gente percebe isso muito, mas muito mesmo agora com a questão da tecnologia, tá? Por exemplo, se você não bater uma meta de algo, por exemplo, né? Por exemplo, se você é autônomo nas redes sociais, né? Se você vai vender, sei lá, uma roupa, se você tem uma loja digital, enfim, você precisa de clientes, você precisa investir naquilo, né? Te dá uma demanda, né, para poder investir, empreender, né? E você precisa dos clientes também que estejam interessados nas compras para poder conseguir algo. Se você for comparar de um trabalhador com carteira assinada, por exemplo, ele todo mês vai estar lá ganhando o dinheiro dele. Agora, olha a questão da dificuldade. Ao mesmo tempo que te dá autonomia no meio digital, né? Que ótimo, tem muita gente ganhando dinheiro, milionário. Tem gente milionária, bilionária, enfim, né? Empresários, né? Ótimos. Eu tô dizendo assim que, ao mesmo tempo que, olha a diferença, né? É, a carteira assinada te dá uma escravidão, né? Tipo, no contexto de você não tem autonomia, você não é livre. Então, há uma contraposição disso, né? E uma fragilidade. É exatamente isso que a questão quer dizer. A fragilização das relações de trabalho, gente, a gente vê muito isso, né? A gente vê que tudo isso mudou. A instabilidade também, na questão digital, por exemplo, né? É a questão do Uber, por exemplo. Existe uma instabilidade, né? Você precisa do passageiro, você precisa que alguém solicite a corrida, né? Então, gente, é muito complicado, tá? Muito complicado. Então, por isso que vão ficando frágeis, né? Essas questões dos meios digitais, que ao mesmo tempo te dá autonomia e ao mesmo tempo não, né? Ao ponto que você pode receber muito e você pode receber pouco, né? Então, querem um exemplo? Sei lá, um profissional que tem uma clínica particular, por exemplo, você precisa captar os seus clientes, né? Você precisa, sei lá, um profissional da saúde, por exemplo, que tem paciente, precisa ter paciente, né? Ao ponto de que um que tá sei lá, em um hospital, enfim. Gente, a gente pode pegar aí várias coisas, né? A questão da terceirização, a questão do meio de... O do Uber ficou um exemplo ótimo pra gente dar em relação a isso, né? Sobre essa questão da fragilização. Então, assim, é muito complicado, né? Por esse motivo que existe a fragilização dessas relações de trabalho, tá? A gente percebe muito isso. Ao mesmo tempo que te dá autonomia, te dá uma estabilidade, e ao mesmo tempo... Então, isso é muito complicado. A luta deles é válida, né? A gente percebe muita coisa, assim... Fora que, se os motoristas se acidentam, a Uber não paga, a Uber vai pagar seguro do carro se bater, enfim, né? A gente vê muitos casos de trabalhadores que se acidentaram, que até foram roubados, assaltados, enfim. Fora a insegurança que eles têm, né? De levar os passageiros, né? A gente, como passageiro, também tem segurança, né? De aplicativos e tudo, mas e eles? E os profissionais também, né? Medo de ser assaltado, enfim, gente, muita coisa, né? E isso segurança, enfim, muitos aplicativos não vão ressarcir, né? Então, enfim, é complicado mesmo, né? Em relação à questão do uso das novas tecnologias, né? Relacionado ao controle empresarial, vai ser criticado. Por quê? Porque existe uma fragilização claramente nessas relações de trabalho, né? Tanto no contexto de segurança, quanto no contexto de estabilidade, no contexto financeiro, né? De você ter o seu dinheirinho ali todo dia, isso é incerto, né? Então, várias coisas, né? A gente percebe uma fragilização. Por esse motivo que é a letra C, tá bom? Então tá, olha só. A categoria de refugiado carrega em si as noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino. Ao transitarem
entre dois universos ocupam posição marginal, tanto em tempos identitários, assentada na falta de pertencimento pleno enquanto membros da comunidade receptora e nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade de origem. Quanto a termos jurídicos e ao deixarem de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadão no país de origem e portar status de refugiados no país receptor. Beleza, aí a questão descreve o seguinte, a condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme abordado no texto, é provocada pela associação entre o quê? Ascensão social e burocracia estatal, B. Miscigenação étnica e os limites fronteiriços, C. Desqualificação profissional e ação policial, D. Estabilidade financeira e crises econômicas, ou desenraizamento cultural e insegurança legal? Pausa o vídeo, tenta fazer vocês também, bora ver se vocês vão acertar. Claro que o 55 aqui vai ser a E, tá? Porque, gente, o que a gente tem no texto? Ele quer saber a condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme abordada, né? É provocado pela associação entre o quê? A gente tem, olha só, a categoria dos refugiados carrega em si noções de transitoriedade, tá? Provisoriedade e temporalidade. Eles vão situar entre o país de origem e o país de destino e, ao transitarem em dois universos, eles vão ocupar a posição marginal. Como assim? Olha só como que é difícil para eles. Tanto em termos identitários, assentada pela falta de pertencimento, eles vão ficar perdidos, né? Membros da comunidade, enfim, toda a cultura, né? Projetados por códigos partilhados, é a comunidade de origem, né? E também termos jurídicos, ao deixarem de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadão no país de origem. Ou seja, lá eles não vão ter, no país de origem, os direitos, né? E portar o status de refugiados no país receptor. Percebem como que é complicado para eles? Toda essa questão legal, né? Eles deixam o país de origem, a cultura deles, né? Lá, vamos supor, uma guerra, por exemplo, né? Eles perdem tudo, direito como cidadãos, aí eles vêm para outros países, né? Claro, muitas vezes são acolhidos e muitas vezes não. Percebem como que é difícil para eles se adaptarem? E justamente a questão legal, a insegurança legal, que é exatamente isso que trata, né? A questão, toda a questão cultural, desenraizamento cultural da cultura deles, né? Eles têm que ir para outro país, né? Que no caso, eles vão passar por essa questão aí de deixar a cultura deles, de deixar a família deles, enfim, a questão cultural, e para um país que eles não conhecem nada, né? Muitas vezes alguns não conhecem nada, não conhecem a cultura. Para eles há uma insegurança, né, gente? Imagina se fosse a gente em outro país, né, que você não conhecesse a cultura, você deixar a sua cultura e ir para algo que você não conhece nada, e a questão legal, né, a insegurança legal de como que eu vou ser reconhecido nesse país, será que eu vou ter meus direitos nesse país, como que é a questão dos direitos lá nesse outro país, o que eles fazem nesse outro país, como é que eu vou ser protegido? Na questão das leis, eu vou ter meus direitos garantidos? Então, existe todo... Gente, eles passam por todo esse processo que é extremamente difícil de adaptação, né? Então, não é nada de acessão à burocracia, miscigenação, enfim, desqualificação profissional. Poderia ser ação policial, enfim, mas é mais a questão de direitos, né, tá? Estabilidade financeira também, tudo isso, mas o principal aqui é que eles vão ter nessa questão de transitoriedade, tá? E a insegurança seria o desenraizamento cultural. Por quê? Porque a gente está se tratando de uma cultura, gente, dos povos que têm culturas diferentes que a nossa e merecem respeito, principalmente se eles estão vindo de outro país, né? Isso é óbvio. E a insegurança legal, né? Que é toda essa questão de passaporte, enfim, essas restrições legais, né? Claro, muitos usam por questão de segurança, é óbvio que deve existir, mas a questão é demais, assim, no caso de como que eles vão ter esses direitos garantidos em outro país? Tá, beleza, ok, mas eles vão ter seu reconhecimento? Como que eles vão, né? Principalmente a questão, né, de intercâmbio, por exemplo, né? É muito complicado você ir para uma cultura diferente, né? Lá, como que você vai ser reconhecido? Se você precisar de um posto de saúde, por exemplo, como é que vai ser o seu cartão de vacina, sua identidade lá?
com o nome de outro país, assim, claro, tem essas questões burocráticas, né? A gente sabe. Então, tem todo essa insegurança deles também por parte deles, né? Você tá vindo de um país diferente, de uma cultura diferente, que vai para outro país, né? O medo dessa insegurança, né? De como que vai ser seus direitos, como é que eles vão ser reconhecidos, vão ser garantidos. Então, assim, é complicado mesmo, né? Por esse motivo aqui que vai ser a letra E, tá? Perfeitamente, tudo a ver com o texto, né? Enfim, duas. Vamos ver se dá tempo de fazer mais umas. Ó, mulheres naturalistas. Vamos lá, para 56. Mulheres naturalistas raramente figuram na corrida por conhecer terras exóticas. No século XIX, mulheres como Lady Charlotte Kenland eventualmente coletavam espécies botânicas, mas quase sempre no papel de esposas coloniais, viajando para locais onde seus maridos as levavam e não em busca de seus próprios projetos científicos, né? Mulheres em expedições científicas. Gente, que perfeito esse texto, ó. No contexto do século XIX, a relação das mulheres com o campo científico descrita no texto é representativa da afirmação de igualdade de gênero, da igualdade de gênero, B, transformação de espaço de lazer, C, superação do pensamento patriarcal, D, incorporação das estratificações sociais, ou E, substituição das atividades domésticas. Pause o vídeo, tenta fazer vocês também. Pausaram o vídeo, tentaram fazer, bom, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Gente, o que seria estratificação social? Seria exatamente a questão de desigualdades sociais, tá? A gente tem no texto, claramente, olha só, a relação das mulheres com o campo científico descrita no texto é representativa da afirmação de igualdade? Não. Aqui a gente vê completamente o contrário. A desigualdade. Transformação? Não. Superação? Não. Substituição? Não. Gente, a gente vê aqui a questão claramente de machismo e a questão de desigualdade social, tá? Olha só, as mulheres naturalistas raramente figuravam na corrida para conhecer terras exóticas, ou seja, elas não podiam ser cientistas, né? Existia um machismo, olha só, eventualmente coletava espécies, mas quase sempre no papel de esposas coloniais, ou seja, a mulher não tinha autonomia para a ciência, para ser cientista, pesquisadora, e que bom que hoje nós temos, né? A gente vê claramente a letra D, tá? Questão aqui de desigualdade de gênero e incorporação de estratificações sociais, ou seja, desigualdades sociais, né? Estratificação social que entra no quesito, assim, de desigualdades sociais, que elas sofriam desigualdades sociais por serem mulheres, né? Eram sempre vistas, como esposa dos colonos, mas nunca reconhecidas como, a cientista, a bióloga que coleta as coisas, né? Com nome reconhecido, doutora na ciência, enfim. Hoje que a mulher vem ocupando esse espaço, e que bom, né? Mas através de muita luta, de muito sofrimento. Então, enfim, a gente vê claramente aqui a questão de desigualdade, exatamente o oposto. Não tem nada de igualdade aqui, de desigualdade. Ou seja, ela era vista através de um olhar machista como a esposa de um colono, a esposa do pesquisador tal. Enfim, e nunca como as mulheres como pesquisadoras, né? Como grandes nomes das mulheres da ciência, enfim. A gente vê claramente o pensamento machista, né? E que infelizmente ainda existe, né? Mas que bom que está sendo superado, né? Por esse motivo, tá certo? Então tá, gente. Olha só vai ficar faltando 2 para entrar 5, né? Vamos ver aqui. Vamos fazer mais uma, ó. Nos setores mais altamente desenvolvidos da sociedade contemporânea, o transplante de necessidades sociais individuais de tal modo eficaz que a diferença entre elas parece puramente teórica. As criaturas se reconhecem em suas mercadorias, encontram sua alma em seu automóvel, casa em patamares, utensílios de cozinha. A ideologia da sociedade industrial, beleza. O texto indica que no capitalismo a satisfação dos desejos pessoais é influenciada pelo quê? Políticas estatais de divulgação. B. Incentivos controlados de consumo. C. Prescrições coletivas de organização. D. Mecanismos subjetivos de identificação. Ou repressões racionalizadas do narcisismo. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Realmente aqui 57D, tá? Mecanismos subjetivos de identificação. A hora que eu li aqui narcisismo,
Eu pensei até em marcar ela, mas é exatamente a pegadinha, tá? É o contrário, repressões racionalizadas do narcisismo, não. Na verdade, para ela ser a alternativa correta, teria que ser divulgação do narcisismo, né? Estimulação ao narcisismo. Aqui no caso é repressão, então significa que excluir, né, tirar, repreender o narcisismo. Então, aqui no caso não seria correto. Prescrições coletivas de organização também não, incentivos ao consumo não, políticas estatais de divulgação. Por que mecanismos subjetivos de identificação, tá, gente? Olha só. Inclusive, a gente vê muito disso nas redes sociais, né, com a tecnologia, o aumento do narcisismo, né? Exatamente o aumento do narcisismo. Aqui, ó, nos setores mais altamente desenvolvidos da sociedade, o transplante de necessidades sociais individuais, de tal modo a ficar a diferença, tá? Criaturas reconhecem suas mercadorias, encontram sua alma em seu automóvel, casas, nananã. Gente, a gente sabe que a indústria, né? A indústria em si, enfim, o empreendedorismo, a indústria financeira, o marketing, tudo que vai atrair o consumidor a algo, vocês sabem que tem persuasão no meio disso, né? Uma propaganda, todo aquele marketing para convencer o consumidor a comprar aquele produto, né? E é óbvio que é de interesse da empresa fazer isso. Aqui no caso, é mecanismo subjetivo de identificação. Por quê? Gente, quer um exemplo? Se você vê uma propaganda, sei lá, de escova de cabelo, não, de batom, por exemplo, de maquiagem, né? Principalmente as mulheres, enfim. A moda aí, né? Se você vê a questão de maquiagem, dos homens também, tá? Tanto homens quanto mulheres, enfim. De carros, né? Aqui no caso de casa, por exemplo. Maquiagem, que é um exemplo. Se você vê um batom, você fala, gente, nossa, aí você vê uma modelo com aquele batom. Porque esse batom é ótimo, porque esse produto, vamos supor, produto pro cabelo, faz o cabelo crescer em um mês. Todo o marketing daquilo você fala, meu Deus, eu preciso ter esse produto, eu preciso ter o meu cabelo saudável, meu cabelo, sabe? Esse batom, enfim, a gente vê tanto marketing de tanta coisa que você acaba, dependendo do convencimento, você acaba de assistir a propaganda, você fala, meu Deus, eu preciso ter isso também. Então, assim, tem muita questão de marketing de convencimento. E é exatamente a questão de mecanismos subjetivos de identificação, porque o indivíduo acaba falando, eu preciso disso pra mim. Às vezes ele nem tem tanta necessidade de consumir aquele produto, mas às vezes ele é tão envolvido no marketing, todo naquela propaganda daquilo que ele acaba achando que isso é necessário para a vida, entendeu? Se ele não ter aquele produto, ele vai morrer, sei lá. Enfim, acho que deu para entender, né? Por que é subjetividade, né? Subjetividade aqui no caso, né? Você fala assim, sei lá, lançou agora um relógio que ele, e realmente vai lançar, não vai demorar muito, um relógio que ele monitora pulso, ele monitora a sua glicemia capilar, ele monitora se o amor da sua vida tá vindo em 30 segundos, sei lá, algo surreal assim, né? Enfim, as pessoas que, sei lá, tipo, estão solteiras ou que precisam de um monitoramento, sei lá, digital, do nada fala, eu preciso desse relógio, né? Só um exemplo meio, sei lá, aleatório. Sei lá, um celular que transforma em um carro. Acho que não tem Transformers, enfim. Uma coisa assim que, sabe? A pessoa fala, gente, eu preciso ter aquilo. Então ela acaba se identificando com aquilo, né? Se você vê aí propagandas de... Gente, tem tanta coisa, nossa, vários exemplos. Se eu ficar aqui, vou falar vários exemplos e a questão nunca vai terminar, enfim. Mas a gente vê tanta coisa hoje em dia com a tecnologia, mas tanta coisa de convencimento, não é só da tecnologia, de propaganda de convencimento, que a pessoa acaba se identificando com aquilo e acha que precisa daquilo pra vida, né? Então, enfim, é justamente por isso que a letra D tá mecanismo subjetivo de identificação. A pessoa fala, meu Deus, eu preciso disso pra vida, e se eu não ter isso, então, sei lá, sabe? A gente vê muito disso, né? Enfim, acho que deu pra entender, né? Então tá, né? Vamos aqui pra questão 58, só pra gente terminar aqui. Vai ter dado 5... uma, duas, três, quatro... Vai ter dado 5 questões, né? Depois a gente termina mais. Vamos lá, só pra fechar aqui com chave de ouro, então. Vocês entenderam o motivo? É por conta disso, tá? De subjetividade, como é que chama aqui, ó? Mecanismo subjetivo de identificação. A pessoa se identifica com aquilo e acha que precisa dar aquilo pra vida, né? Enfim, às vezes nem é tão necessário, sei lá, às vezes você compra, sei lá, um produto, um batom, depois ele vence, enfim. E depois você fala, gente, será que eu precisava disso, né? Enfim, acontece, né? O marketing todo, né?
58. A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se produz a cidade. O lugar de festa, do encontro quase desaparece, o número de brincadeiras infantis nas ruas diminui. Gente, tá tendo muita questão assim, né? As crianças quase não são vistas, os pedaços da cidade são vendidos no mercado como mercadorias, árvores são destruídas, praças transformadas em concreto. Por outro lado, os habitantes parecem perder a cidade, suas próprias referências. A imagem de uma grande cidade hoje é tão mutante que se assemelha à de um grande guindaste. Aliás, a presença maciça das britadeiras, das betoneiras, nos dão o limite do processo de transformação diária ao qual está submetida a cidade. Forte, né? No contexto, as grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência do quê? A. Manutenção do modo de convívio social. B. Preservação da essência do espaço público. C. Ampliação de normas de controle ambiental. D. Flexibilização das regras de participação política. Ou é alteração da organização da paisagem geográfica. Pausem, tentem fazer vocês também para ver se vocês vão acertar. A gente pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá? Vai ser a alteração da organização da paisagem geográfica, né? No contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada vem ocorrendo em consequência do quê? Não é da manutenção do convívio da sociedade, preservação muito menos, né? Ampliação de normas, não. Flexibilização, não. Gente, alteração da organização da paisagem geográfica. Isso é uma questão de geografia, tá? Por quê? Ele está dizendo, olha só, que a vida das pessoas se modificam. As crianças não são vistas em pedaços de cidade, são vendidos. Olha só, no mercado, como mercadoria. Árvores destruídas, praças transformadas em concreto. As cidades não têm sua referência, né? A imagem de uma grande cidade hoje é tão mutante e assemelha-se de um grande guindaste. Então, a gente tem claramente betoneiras, transformação diária, submetida à cidade. A gente tem uma mudança, alteração e organização da paisagem geográfica. A gente tem uma mudança completa de uma questão geográfica, né? Por exemplo, você pega uma questão rural, né? Uma roça, por exemplo, né? Um lugar que tem mata. Vai construir uma cidade ali. As árvores vão ser destruídas, né? A gente vai ver muito disso, né? Árvores destruídas, asfaltamento, a gente vai ver a questão das construções das casas, né? Toda a questão de cimento, enfim, vai modificar esse lugar, né? Automaticamente você vai ver esse lugar modificado. Muitas árvores sendo derrubadas. Aquela paisagem não vai ser a mesma, né? Aquela floresta, aquele jardim que tá com concreto, que vai ser construído algo, que vai ser derrubado, por exemplo, não vai ser o mesmo, né? Eu fico tão triste quando tem lugares, né, que eles derrubam árvores de eucalipto, enfim, né, para construir outras coisas. Então você fica pensando, não vai ser mais o mesmo, não vai ter mais essas árvores, vai se construir outra coisa aqui. Então, assim, né, tem toda essa questão de modificação geográfica, né, e claramente vai ter uma alteração na organização da paisagem geográfica, né, o que era floresta não vai ser mais floresta, vai ser asfalto, vai ter concreto ali, né, não vai ter mais árvore. Então, assim, a gente vê essa mudança, né, dessa questão que vai alterar a paisagem, né, olha só, árvores são vendidas, enfim, o próprio texto descreve tudo isso, né, hoje tão mutante, guindastes, bretoneiros, britadeiras, o limite, transformação de área, enfim, muita coisa, né. Por esse motivo aqui, que vai ser a letra E como resposta, tá certo? Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Vejo vocês aí nas próximas questões, tá? E bons estudos, continue estudando aí. Não deixe de fazer inscrições, de estudarem aí, não, belezinha?